E aí, você está pronto para morrer? Esse é o tema da fase minguante que começou hoje, às 8h27 da manhã, com a Lua aos 11 graus e 34 minutos de Aquário e o Sol em Touro, no mesmo grau. Esses dois planetas fazendo uma quadratura, isso é o que caracteriza a Lua minguante, uma tensão que faz com que a gente precise viver alguns momentos desconfortáveis, né? Lua minguante é um desses momentos, porque as luas minguantes, elas chamam a gente para avaliar os resultados que a gente colheu lá na lua cheia e ver quais deles a gente não quer levar para o nosso próximo ciclo, né? Ou para os nossos próximos ciclos. E nesse caso, quando a gente fala de uma lua minguante em Aquário, a gente está falando de um tema, na verdade, que a gente está vivendo o tempo inteiro. Então, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, na verdade, serve para qualquer momento da nossa vida. A gente pode pensar nessas reflexões. E até isso me lembra, inclusive, uma frase que eu ouvi numa palestra do professor Hélio Couto, que ficou gravada na minha memória, porque ele falava assim: a vida se alimenta da morte. E por muito tempo eu fiquei refletindo sobre como essa dinâmica funciona, né? E esse é um momento astrológico em que a gente está vivendo muito isso, porque a energia taurina é a energia da vida, é daquilo que é manifesta, é a natureza, é o corpo. O Sol está em Touro nesse momento, trazendo consciência para esse mundo manifesto. A gente teve no sábado passado, se eu não me engano, uma conjunção. Sábado passado não, acho que foi sábado retrasado, uma conjunção entre Urano, que é o regente de Aquário, e Júpiter, que é um planeta da expansão, né? Então Urano fala de inovação, fala de futuro, né? De você fazer transformações, ele chama a gente para inovar, para sair do lugar que a gente está. E Júpiter expande tudo que ele toca. Então foi realmente uma expansão dessa energia de inovação que está regendo essa lua minguante de agora. E ontem a gente teve a entrada de Vênus em Touro. Touro é regido pela Vênus e traz então assim ainda mais força para a gente materializar, porque Vênus é isso, essa parte nossa que escolhe, que sabe quais são os seus valores ou não, né? Se não tiver bem integrado, a gente traz justamente o oposto, a gente fica sem saber o que é importante pra gente e acaba se deixando ser conduzido pelas emoções, pela Lua, né? Então a Lua vai transitando ali o tempo inteiro, levando as nossas emoções para cima e para baixo, e se a gente não tem uma Vênus bem integrada, não tem valores bem estabelecidos, bem definidos, bem claros, a gente vai se deixando levar pelas emoções e a gente não faz as nossas escolhas de uma maneira consciente. Então a Vênus é isso. Quando ela entra no signo de Touro, ela traz possibilidade de manifestação, porque Vênus fala de relações, na verdade, relação com o outro, relação com a natureza, com os prazeres, com o corpo, né? Tudo que é sentido, que é possível ser sentido, é sobre Vênus. E Marte, antes de ontem, entrou em Áries, que também é regido por Marte. Marte tem essa força de iniciativa, eu começo, eu vou para as experiências, eu faço o que eu tenho que fazer, e a gente tá finalizando agora justamente uma lunação ariana que fala de um ciclo não somente lunar, mas de um ciclo de um ano inteiro, porque é o primeiro signo do zodíaco. Então tudo que a gente começou agora nesse período, a gente vai desenvolver durante os próximos 12 meses para ter os resultados lá no final do ano que vem, né, quando a gente começar o ciclo de Peixes, que é o signo da finalização, para depois começar um novo ciclo em Áries. Então, a gente está agora num processo de entender, a partir dessas energias que estão se estabelecendo ali, que estão se combinando no céu, o que a gente quer criar nesse ciclo todo que a gente vai começar, nesse ciclo maior que a gente vai começar, e o que a gente precisa deixar para trás, porque Aquário, ele fala, como eu já expliquei, né, ele fala sobre inovação. Um dos regentes de Aquário é o planeta Urano, que pede inovação, que pede que a gente olhe para o futuro, que a gente haja de uma maneira futurista, que a gente encerre, né, que a gente se
vamos dizer assim, até se rebele, vamos dizer, né? Não num sentido negativo, que é rebeldia, aquela coisa meio desmedida, meio emocional, isso é um sinal de desequilíbrio. Mas ele pede rebeldia no sentido de fazer escolhas, de pagar os preços, de falar, não, eu não quero isso pra mim, isso não faz sentido pra mim, então eu vou deixar isso e vou buscar uma coisa diferente. Por isso que o Urano, onde ele vai passando ali no nosso mapa astral, ele pede transformação, ele pede inovação. E se a gente não faz, ele passa rasteira, como eu já expliquei em algum vídeo aí que eu fiz recentemente, não me lembro qual. Então, esse é um dos regentes. O outro regente de Aquário é Saturno, que está em Peixes, também chamando a gente para as finalizações, porque Peixes é o signo das finalizações, é o signo do espiritual e é do etéreo, é quando as águas se dissolvem. Se a gente pensar nos 3 signos de água, Câncer é água cardinal, que inicia aquele processo emocional. Depois a gente tem Escorpião, que é água fixa, então a gente assimila ali as nossas emoções quando a gente está em Escorpião. E quando chega em Peixe, é água vaporizada, né? A gente poderia pensar que essa água que se dissolve, que se mistura e que se torna um com o todo. Então ele pede para que a gente finalize todas aquelas águas, aquelas emoções que a gente fixou ali em Escorpião, que poderiam deixar a gente vingativo. A gente aqui é convidado a dispersar isso, a deixar fluir essas emoções, a renovar essas emoções. Quando a gente tem ali um Saturno, a gente tem um chamado para olhar para isso com mais responsabilidade, para assumir os compromissos com as emoções e com as fantasias, né, os sonhos. Vamos dizer fantasias não, né? As fantasias é aquilo que a gente não quer porque é irreal, né? Mas os sonhos que a gente realmente quer. A fantasia fica naquela coisa da gente só imaginar e nunca fazer para nada, né? Saturno, quando ele vem ali para Peixes, ele pede que a gente saia dessas fantasias e pegue aquilo, ou pegue dessas fantasias aquilo que pode ser transformado em um projeto concreto, para que a gente ali no signo de Touro, usando essa energia de Touro que todos nós temos, a gente consiga dar forma. E usando essa energia de Áries, que todos nós temos também, desse Marte em Áries, a gente consiga iniciar o que precisa ser iniciado para poder dar essa forma, dar essa concretude através do signo de Touro. Só que uma coisa que essa lua minguante em Aquário deixa muito claro pra gente é que a gente precisa deixar para trás aquilo que não serve mais, aquilo que é sempre mais do mesmo, porque a gente tem essa tendência ali com essas energias taurinas de querer manter aquilo que já existe, de querer se apegar a tudo que existe, não querer abrir mão. E Aquário pede inovação, ele pede que a gente leve com a gente somente aquilo que vai nos levar para um lugar melhor. Aquário pede mudanças, inovação e a criação de um futuro melhor. Então, qual é a orientação para a gente usar bem essas energias nesse momento? A gente precisa olhar para o nosso passado, que a Lua fala de passado, né, de você pegar o que aconteceu e analisar. A Lua minguante fala disso. É você olhar para o seu passado, para o que você está sentindo, para as energias que você veio vivenciando até agora e fazer uma seleção ali, né? Uma separação, a tal da separação do joio e do trigo, né? O que realmente contribui com o meu crescimento, contribui com meus objetivos, contribui com o meu propósito, o que não contribui. E aí você vai pegar essas coisas que não contribuem mais, agradecer e dizer adeus para que você possa ter espaço para focar naquilo que você vai construir, né? Para colocar no lugar as coisas que você quer agora cultivar dentro de você. Porque a nossa realidade externa, ela é uma consequência da nossa vibração interna. E aí entra um ponto muito importante, porque tem muita gente que gosta de repetir assim, eu vou terminar este relacionamento, porque este relacionamento não me faz bem, porque o fulano é tóxico, porque eu não me sinto bem quando estou com essa pessoa, ou eu vou sair deste emprego porque o meu chefe é um babaca, ou porque esse lugar é cheio de pessoas tóxicas, e eu vou sair desse grupo de amigos porque aqui ninguém tem respeito. E as pessoas ficam ali apontando o tempo inteiro, né? É sempre a culpa de alguém. Mas a gente cria aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente vibra dentro da gente. Então, quando a gente fala em separar esse joio do trigo, para muito além de você encerrar ciclos do lado de fora, é você encerrar ciclos do lado de dentro. Porque muitas vezes o que pesa
e que a gente não está conseguindo melhorar a nossa vida, a gente não está conseguindo trazer as inovações que a nossa alma está pedindo, porque o que está pesando, na verdade, é a gente e não o outro. O outro é só um reflexo daquilo que pesa dentro de nós. E às vezes a gente fica tão cego para enxergar aquilo que está dentro de nós, né? Os nossos vícios, os nossos apegos, as nossas confusões emocionais e mentais, a nossa insatisfação muitas vezes birrenta, né? Porque às vezes a gente não está satisfeito com nada e a gente fica tão cego para isso que a gente não consegue nem ver as bênçãos que o universo vai mandando na nossa vida, pessoas, situações, oportunidades que o universo vai mandando na nossa vida, muitas vezes que a gente pediu muitas vezes em oração, né? Quantas vezes a gente não pede tanto uma coisa e Deus manda pra gente, coloca no nosso caminho, e aí quando aquela coisa chega, a gente tá cego para ver. A gente fica lá preso no passado e não consegue simplesmente desfrutar do presente e daquilo que a gente está vivenciando, porque no fim das contas é sempre isso. Você tem o passado, ele vai trazer pra gente, ele é o causador do nosso presente. E aí no nosso presente, se a gente não sabe olhar as coisas com sabedoria, aproveitar as coisas boas que a gente tem no presente, com alegria, com gratidão, sem ficar preso no passado, o que a gente começa a criar? O que a gente faz? A gente cria uma vibração super negativa aqui para criar o nosso futuro. Então, essa dinâmica precisa acontecer o tempo inteiro, né? Por isso que a gente tem a Trindade, ela fala exatamente disso, né? Início, manutenção e finalização, e a gente tem isso em tudo, inclusive na astrologia, cardinal, fixo, imutável. Então, eu inicio, eu assimilo, aprendo com aquilo e depois eu transformo para ir para um novo nível. Então, é sempre para eu subir de nível. E se eu não transformo, se eu não desapego, o que acontece? Eu fico presa aqui nesse nível. Então, esse é o recado dessa semana, né? E agora a gente vai fazer, a gente vai fazer a nossa meditação. Então você pode se preparar, já mentalizando as coisas que você precisa finalizar na sua vida. Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Quais são os ciclos que você precisa encerrar, de repente, para aproveitar melhor as experiências que você está tendo no presente aí, né? Como um presente e que você talvez não esteja aproveitando. Às vezes a gente tem coisas maravilhosas na nossa cara, né? E a gente está ali preso no que já foi, se lamentando pelo passado. Para isso é preciso humildade para a gente reconhecer até mesmo os nossos erros, né? Quando a gente não reconhece qual é a nossa parte, a nossa contribuição, e que a gente criou muitas vezes as coisas negativas que nos aconteceram, a gente entra nesse modo, né, de ingratidão e de vitimismo, de achar que é o fulano que me deve, é o ciclano que me deve, é a vida que me deve, é o governo que me deve, né? Então a gente precisa de honestidade pra gente se curar e pra gente criar uma realidade melhor. Essa é a primeira coisa que a gente precisa mudar, às vezes, né, na forma de lidar nos nossos processos de cura. Honestidade com a gente mesmo. Então vamos lá, vamos cantar o nosso mantra. Se você ainda não sabe o que é que você precisa transformar, essa pode ser a sua intenção. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Então a nossa mensagem de hoje é: saia do negativo, viva com luz e tudo se transformará. Receba força e proteção. Tô falando tudo estranho hoje, né? Vibre positivamente. Cure a sua vida com a energia de Ganesha. Ganesha é o senhor dos obstáculos. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho para vocês verem. Ele é o senhor dos obstáculos. Aquele é o nosso eu superior, na verdade, né? Que coloca os desafios no nosso caminho pra gente aprender quando a gente está estagnado. E à medida que a gente vai aprendendo e ganhando sabedoria, né? Um dos significados dele é a sabedoria.
ele vai tirando esses obstáculos, nos dando as soluções. Ele é o administrador supremo, ele traz as soluções para as nossas questões. Então, quando a gente acessa o nosso eu superior, a gente limpa a nossa mente, se integra para acessar o nosso eu superior, Ganesha, a gente encontra as soluções que a gente tanto busca. Então, pode fechar os seus olhos, que agora a gente vai meditar um pouquinho com um mantra de Ganesha, para que a gente comece a limpar nossa mente e olhar para dentro e acessar a nossa sabedoria interior, o nosso tomador de decisões, o administrador supremo. Ganesha, que tem a sua cabeça de elefante, né? Porque o elefante é um símbolo da sabedoria na Índia. Tem as orelhas grandes para saber ouvir, né? E a boca pequena para falar menos do que ouve. Os olhos pequenininhos, simbolizando o foco, a capacidade de focar naquilo que é importante. A barriga grande, que contém todos os universos, todas as infinitas possibilidades. E ele carrega na mão uma machadinha que corta todos os nossos apegos. Ele carrega também um pote de doce. Não me lembro agora o nome do docinho que ele gosta, mas é simbolizando o doce da vida, né? Que ele vai dando para nós à medida que a gente se alinha. Na imagem de Ganesha, né, tem um ratinho. Esse ratinho, Manas, é a nossa mente, é o veículo de Ganesha. Ele está comendo um docinho também, que Ganesha deu para ele. E vocês vão ver na imagem que ele fica olhando para Ganesha antes de comer o docinho. Ou seja, ele vai seguindo as orientações de Ganesha, né? Ele é o veículo, então ele é conduzido. Ganesha monta o seu ratinho e o conduz, assim como o nosso eu superior, que é muito maior que a nossa mente, conduz a nossa mente. E conta a história, né, que Ganesha, ele é filho de Parvati e Shiva. Então, Parvati criou Ganesha quando Shiva estava meditando por milênios e ela estava ali se sentindo sozinha, então ela criou Ganesha. E aí um dia ela foi tomar banho e falou para Ganesha: você fica aqui na porta cuidando para que ninguém me interrompa e me atrapalhe, que eu vou tomar um banho. E aí nesse tempo que ele está ali, Shiva volta para casa. E aí encontra Ganesha na porta, né? E Ganesha não quer deixar ele entrar. Então Shiva fala: como assim não vou entrar? Essa é a minha casa, né? Você tem que sair da porta para eu entrar, essa é minha casa. E Ganesha fala: não, de jeito nenhum, não te conheço e minha mãe falou para eu não deixar ninguém entrar. E aí eles começam a lutar. Então Shiva corta a cabeça de Ganesha. E aí Parvati sai do banho dela e fica furiosa porque Shiva cortou a cabeça do filho dela. E aí ela começa a engolir todo o universo. Ela que é a deusa da criação, né? E aí todos os outros deuses ficam desesperados. Meu Deus, ela vai engolir o universo e tudo vai se acabar, né? O que a gente faz? E aí Shiva fala, né? Então vão atrás de uma cabeça pra gente colocar no lugar. E aí eles vão e encontram um elefante que estava morrendo.
E aí eles trazem a cabeça desse elefante e colocam no lugar de Ganesha, né? Então essa história simboliza a morte do nosso ego. Quando a gente entra em contato com a consciência suprema, que é Shiva, quando a gente aprende, quando a gente consegue acessar essa sabedoria interior, né? A gente descobre que a gente é filho do Criador, filho do todo, que a gente é uma parte do todo e que toda a sabedoria está dentro de nós. É por isso que Ganesha perde a sua cabecinha de criança e ganha uma cabeça de elefante. É Shiva que dá para ele essa cabeça de elefante, a sabedoria. A sabedoria de quem acessou a sua consciência, quem se conectou com a consciência suprema. Então, se você tem dúvidas sobre os seus apegos, se você não sabe como deixar os seus apegos, se você não sabe o que fazer para encerrar os seus ciclos, às vezes você já vem tentando fazer isso e não consegue, porque os apegos realmente são uma força na nossa vida, né? Tudo que existe quer continuar vivendo, quer continuar existindo. E é por isso que os apegos são tão difíceis, né? Os nossos padrões negativos são tão difíceis de serem transmutados. Então é o momento de você colocar a sua intenção. Conversa com a sua essência, com o seu eu superior, conversa com Ganesha. Pede para ele te trazer as soluções que você tanto busca. Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Jai Ganesha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Jai Ganesha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Jaya Ganesha Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Jaya Ganesha, Jai Ganesha.
exala, liberando todos os seus medos, todos os seus apegos e se abrindo para uma nova realidade. Porque Ganesha é isso, Ganesha é aquele que abre os caminhos, remove todos os obstáculos, nos dá obstáculos quando a gente precisa e quando a gente aprende, ele remove esses obstáculos. Então toma uma inspiração profunda e vamos juntos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Muito obrigada por terem assistido até aqui e meditado comigo. Não se esqueçam que na próxima quarta-feira, Lua Nova em Touro, a gente começa o nosso desafio Swadharma, um desafio para quem quer conhecer o yoga, a meditação e a astrologia, como eles podem se unir para nos ajudar numa jornada de cura emocional e uma vida com propósito. Então, é uma oportunidade de você mergulhar um pouquinho mais fundo no yoga, sair da superficialidade do exercício, do alongamento, né? E não que isso seja ruim, isso é maravilhoso, mas é uma porta de entrada, só o começo da jornada, né? Então vai ser uma oportunidade para vocês descobrirem um pouco mais sobre essas práticas, sobre esses saberes, né? Sobre a astrologia também, que pode ser muito profunda e ajudar a gente muito nesse caminho, especialmente quando usada em conjunto com a prática de yoga e de meditação. Então fica meu convite para vocês, o link para a descrição vai estar na descrição do vídeo, link para inscrição, acho que eu falei errado, né? O link para inscrição vai estar na descrição do vídeo, num comentário, vai estar lá na bio do Instagram, né? Inclusive lá no Instagram tá rolando alguns conteúdos de aquecimento para vocês já irem entendendo quais são os conceitos que tratam dessas práticas que nós vamos fazer durante o desafio, né? Uma maneira de você conhecer um pouco mais também já sobre esse método que une todos esses saberes de uma maneira um pouco mais profunda. Então, passem por lá se vocês ainda não me seguem no Instagram. Se você está me ouvindo aqui do Instagram também, né? Me segue, me acompanha no YouTube e aguardo vocês. Um grande beijo. Namastê.